The secret side of me, I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. So stay away from me, the beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the walls, in the closet, in the halls. It comes awake and I can't control it. Hiding under the bed, in my body, in my head. Why won't somebody come and save me from this? Make it end. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. My secret side I keep hid under lock and key. I keep it caged, but I can't control it. Cause if I let him out, he'll tear me up, break me down. Why won't somebody come and save me from this? Make it end. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. It's hiding in the dark, its teeth are razor sharp. There's no escape for me, it wants my soul, it wants my heart. No one can hear me scream, maybe it's just a dream. Maybe it's inside of me. Stop this monster. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I'm gonna lose control, it's something radical. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. Fala meus feiticeiros Jujutsu, aqui é o Sukuna Teorias e no vídeo de hoje eu trago a parte 3 de E se Tanjiro fosse o Oni? Bom galera, depois que eu postar esse vídeo eu irei lá na comunidade do canal falar quais serão as próximas 5 teorias que serão feitas. Mas antes, para quem não viu os vídeos anteriores, nessa teoria foi a Nezuko que saiu para vender o carvão, pois o Tanjiro havia se ferido e não conseguiria descer a montanha. Nisso foi Tanjiro que acaba sendo atacado e transformado em Oni. Além disso, nessa teoria foi o Sabito que se tornou a Shira da água, enquanto o Tomioka foi morto pelo Oni do exame de caçadores anos atrás. E é aqui que começamos a história, a partir dos acontecimentos do episódio 2. Bom, explicações dadas, vamos começar essa bagaça que eu não tenho a vida toda. E se Tanjiro fosse o Oni? Capítulo 3. Irmãos Kamado contra o Oni do templo. Nezuko estava na encosta de uma montanha, com um cesto todo furado e muito bambu. Nezuko usa um machado para cortar o bambu em algumas tiras. Ela então pega as tiras e começa a trançá-las em volta do cesto para tampar o furo. Ela então pega seu cesto remendado e vai em direção de uma caverna na encosta da montanha. Nota: antes que perguntem, sim, a Nezuko teve aquela mesma cena do cara que não queria aceitar o dinheiro dela e ela meteu o dinheiro na goela dele. Porém a Nezuko foi um pouco mais agressiva. Eu só não fiz essa parte, pois era meio irrelevante. Nezuko fica na frente da caverna e grita: Oni-chan, você tá aí? Nezuko não conseguia ver ele. Tanjiro parecia ter desaparecido. Ela grita pelo nome de seu irmão. Nada acontece. Ninguém responde. Até que de repente, ela ouve um barulho vindo de cima. E lá estava ele se pendurando no teto através das unhas. Nesse momento a Nezuko só pensava: meu Deus, meu irmão virou um morcego. Nezuko então pede para Tanjiro descer de lá. Ele assim faz. Então Nezuko pega aquela cesta toda remendada e pede para Tanjiro
urina entrar naquela cesta, ele então entrega. Mas além da sua imensa preguiça ele nem se esforçava, não cabia nem metade do seu corpo. Nesse momento a Nezuko começa a ficar estressada com a atitude de Tanjiro, mas se lembra da vez em que ele conseguiu ficar maior. Ela então pede para ele ficar um pouco menor para caber naquela porcaria de cesto remendado de bambu. Ele então se encolhe e a Nezuko pega um edredom e amarra ao redor do cesto para carregar o Tanjiro e parte em direção do Monte Saguri, em busca do velho. Que o dia se passa e Nezuko não tem problemas aparentemente. Ela vai caminhando na direção da montanha. No meio da tarde Nezuko acaba se esbarrando com uma senhora com uma criança. Ela pergunta a direção do Monte Saguri, mas assim que a mulher lhe indicou a direção, ela avisou Nezuko que era perigoso vagar sozinha à noite naquela região. Nezuko sabia do perigo, mas mesmo assim seguiu o caminho. Depois que o sol finalmente se põe, Nezuko deixa Tanjiro sair daquele saco de compras. Os dois então começam a vagar na trilha da montanha. Estava escuro e Nezuko estava muito preocupada com a segurança de Tanjiro, até que de repente eles se deparam com um templo no meio do caminho. As luzes estavam acesas e parecia ter movimento lá dentro. Nezuko se anima e vai na direção do templo, mas de repente alguém puxa ela com tudo. Era Tanjiro. Nezuko fica assustada e pergunta o que estava acontecendo e por que ele não a deixava ir lá dentro. De repente Tanjiro dá a cafungada enorme e fica arisco. Nezuko percebe que tinha algum problema aí dos grandes. Ela então dá porta e então ela quase arranca a porta com tanta força, e lá estava o mesmo demônio escroto que estava comendo os corpos dos monges. Naquele momento a Nezuko queria vomitar. Enquanto isso o Tanjiro não parava de babar, e assim como no original o demônio faz aquele discurso sobre aquele ser o seu território e o que o demônio estava fazendo com um humano. Depois desse papo furado de demônio figurante, ele pula com tudo em cima da Nezuko, que pega o seu machado e corta a cara dele no meio. Sim, minha gente, isso foi bem mais violento do que no original. Pareceu até um fatality do Mortal Kombat. Mas enfim, Nezuko acaba caindo no chão enquanto o demônio mostrava seu rosto se juntando novamente. Nesse momento a Nezuko fica incrivelmente assustada e enojada com aquele Oni. De repente aquele escroto pula em cima da Nezuko com a intenção de matá-la. Nisso o Tanjiro ainda estava babando pelos cadáveres dos monges mortos pelo Oni, mas assim que ele ouviu o pedido de socorro, seu modo irmão coruja se ativa e ele corre com tudo e arranca a cabeça do Oni com uma cabeçada. Sim, gente, não foi um chute, foi uma cabeçada daquele testa de amolar facão. Nesse momento a Nezuko fica muito assustada com o fato do seu irmão ter arrancado a cabeça dele, mas Nezuko se lembra que naquele momento Tanjiro não era mais humano, e que agora ele estava muito mais forte que ela. Nezuko então fica preocupada com Tanjiro e pergunta se ele estava bem, mas de repente o corpo decapitado do Oni tenta atacar a Nezuko. Nesse momento o Tanjiro se enfesa e joga o corpo do demônio para longe, mas óbvio que aquilo não fez nada, já que ele logo pula em cima de Tanjiro e os dois começam a brigar. Nezuko tenta ajudar Tanjiro, mas do nada a cabeça do Oni começa a atacar. Ela usa um machado para se defender dos dentes do Oni. Enquanto isso Tanjiro havia sido levado para o meio da floresta para brigar com o corpo decapitado do Oni. Nezuko estava tentando de tudo para se livrar daquela coisa e poder ir ajudar. Começa a usar o seu cabelo para tentar prender as mãos da Nezuko no machado, mas como ela não é besta nem nada, ela pegava a cabeça do demônio e dá uma joelhada na fica dele, que além de quebrar o nariz dele, ele diz na cara dela: "Meu Deus, que joelho duro, parece uma pedra, mas em compensação que pernas hein?" Com esse comentário de dar nojo, Nezuko aproveita que ele estava distraído e joga um machado contra uma árvore, deixando a cabeça do Oni presa sem conseguir se mexer. Enquanto isso Tanjiro lutava com o corpo do Oni, que agora estava na vantagem, já que Tanjiro não tinha muita experiência de luta. A luta começa a se intensificar e o demônio faz um corte sério no rosto de Tanjiro com suas garras. Ele pretendia arrancar sua cabeça como vingança, mas de repente Nezuko pula dos arbustos para salvar o dia, se jogando em cima do demônio, mas o que a Madame Inteligência não sabia era que do lado deles tinha um penhasco. Nesse momento Nezuko e o corpo decapitado do demônio começam a cair naquele abismo. Nezuko nesse momento pensou:
Meu Jesus, agora fudeu. Nezuko começa a cair, mas de repente algo assegura. Era Tanjiro que já havia se recuperado do corte do demônio. Enquanto isso o demônio desmoronou e caiu com as pernas abertas contra uma pedra, esmagando seu orgulho e suas bolas. E é claro que o corpo principal sentiu o estrago. Ele deu um grito que, se bobear, o pessoal lá da vila do Tanjiro deve ter ouvido. Nezuko e Tanjiro voltaram aonde a cabeça do monstro estava. Ele estava desmaiado. Também depois de perder os culhões. Que homem não desmaiaria? Nezuko pega uma faca. Ela sabia que precisava se livrar daquele demônio, senão ele faria mais vítimas. Ela estava tremendo até que de repente alguém toca em seu ombro. Ela olha pro lado e era... Bom galera, vou parar o vídeo por aqui. Sim, eu sou do mal. Bom, se gostou do vídeo deixa seu like e se inscreva no canal e ativa o sininho para mais novidades do canal. É isso, até o próximo vídeo meus feitiços.